Vou falar dele um pouquinho, vou tentar voltar um pouco para explicar o hoje. Nos anos 80, Deus nos deu duas revelações tremendas, que nos ajudaram grandemente, que elas são verdades do Senhor e que permanecem como verdades. A primeira foi a pluralidade, o ministério é plural. Isso foi de grande ajuda e auxílio a todos nós. Não veio só Marcos, não veio só Mário, veio Marcos e Mário, um ministério plural. Um é singular, mais de um é plural. E foi excelente, porque tudo era de dois, aí os companheiros e a obra fazerem de dois, saírem de 2 a 2 e relacionar um e outro e ter aquelas tensões maravilhosas entre os dois, que tem que depender muito do Espírito Santo, tem que ser humilde, tem que ser manso, tem que deixar um tocar no outro, tem que dar espaço para o outro. Bom, e vai se aprendendo muitas coisas e o ministério é plural. Essa é uma revelação tremenda que Deus nos deu nos anos 80. Isso nos ajudou a caminhar até agora e vai continuar. A outra revelação foi o serviço comum dos santos. Que maravilhoso quando todos entendemos que todos são sacerdotes, que todos receberam do Espírito Santo e que todos têm um serviço comum a desempenhar. E todos saíram dos bancos. Todo mundo se tornou servo do Senhor e apto para ganhar e cuidar de vidas. E todos abraçaram esse serviço comum e saíram para proclamar. E quando gerava um fruto, a alegria que dava era como se nascesse um filho. Ia cuidar desse filho, estava responsável por ele, tremendo. A igreja estava mobilizada, a igreja estava atuando, havia uma campanha constante de proclamação e de edificação. Não precisávamos ter um encontro para evangelizar, havia uma igreja que por onde andava, evangelizava. Todos entenderam sua responsabilidade, todos entenderam o seu chamado, não perdiam oportunidade no ônibus, no trabalho, na escola, aonde fosse, na praça, aonde andasse, fazendo compras, na loja, no banco, não perdia oportunidade, porque era uma igreja mobilizada, uma igreja que entendeu o seu serviço, o seu sacerdócio. Foi de grande auxílio, essa revelação revolucionou muitos lugares, muitos irmãos, no Brasil e fora. Homens se colocando de acordo, igrejas saindo da inércia para uma ação pujante no Espírito Santo. Tudo isso é de Deus? Sim. Tudo isso tem que permanecer? Sim. Mas o que vou falar agora é o que Deus quer acrescentar. Não é correção, é acréscimo. Ele está nos trazendo mais entendimento. O ministério plural, Newton, para nós, sempre se caracterizou o fundamento dele, número. No mínimo 2. O ministério plural para Deus, além de número, tem dons. O ministério não é plural em termos de dons e só é de números se os dois têm o mesmo dom. É plural em número, mas não é plural em dom. Vou explicar. Efésios 4:11, um texto conhecidíssimo por nós. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com um objetivo. Mas se em uma igreja local, numa localidade, nós temos 25 homens, mas todos são pastores, não existe um ministério plural nos dons, existe um ministério plural de número. Mas o correto ordenamento dos santos só acontecerá na igreja local, quando na igreja local estiverem atuando os 4 dons que Deus estabeleceu sobre a sua igreja. Aí a pluralidade é plena, completa e traz tudo o que a igreja precisa. Me explico? Me compreendem? Sim ou não? Se em Salvador nós tivéssemos, vou voltar lá para os antigos, que os primeiros pastores reconhecidos foi Sérgio, Benito, se lá atrás foi Benito e Sérgio, não foi? Roberto já estava, éramos 5. Lá tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas éramos 5. É plural? Em número? Sim. Mas quem era apóstolo aí? Quem era profeta aí? Quem era evangelista aí? Quem era pastor mestre aí? Vamos dizer, aí todos no momento eram pastores e mestres. Então a igreja não tinha sobre ela manifestando o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de evangelista. Então o correto ordenamento não poderia se dar na plenitude, na dimensão do serviço executado por todos, para que todos chegássemos à plenitude da estatura de Cristo, porque dons que Deus deu para a igreja, para correto ordenar a igreja, não estava se manifestando sobre a igreja. Então para Deus, o conceito agora, conceito de pluralidade para Deus é número e dons. O ministério sobre a igreja em Salvador será plural na dimensão que Deus estabeleceu quando tivermos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres atuando sobre a igreja local. Aí haverá um correto ordenamento dos santos. Se tivermos apóstolos, evangelistas e pastores mestres, não tivermos profeta, falta um pedaço, falta uma medida de graça, falta um dom que não está se manifestando sobre a igreja. Ela vai ficar carente nesta área. Mas uma boa notícia, Deus provê toda a igreja local com todos estes dons, mas nós precisamos discerni-los. Porque se nós tivéssemos só profetas aqui, vocês já estavam mortos há muito tempo. Profeta é sentença pesada. Pau, tal, tal. Hoje nós tivemos um profeta aqui na frente. Pau! Terminou como? Todo mundo, cabeça baixa, pau, palavra do Senhor, profeta, profeta. Só que imagina nós tivéssemos o Sérgio o ano inteiro fazendo isso, pau, pau, pau. Mas Deus proveu sua igreja de um profeta que vem, pau! Mas proveu do pastor e disse assim, fica tranquilo, vai dar tudo certo, no fim dá tudo certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no fim, mas vai dar certo. Há esperança, mesmo que você seja Ló, há esperança. Palavra do Senhor. Sérgio sentou do meu lado e disse, Mário,
a minha carga disse assim, não, espero não atrapalhar nada, disse, nada soma. Nós temos que aprender que os ministérios se somam. Se somam. São graças diferentes e que têm que ser manifestas para que a igreja receba a plenitude. Então, nessa pluralidade, nós estamos começando a entender e a discernir entre aqueles que estão nesta função específica, que dons têm. Porque se precisar confrontar alguém, não é Marinho que tem que ir. Se Marinho for confrontar alguém, precisa ser confrontado firmemente, Marinho até chega, aí vai, eu vou, comigo. Aí eu digo assim, irmão, o irmão assim, mas não sei o que eu digo, é verdade, eu acho que realmente, não sei bem se isso é desse jeito mesmo, você é tão querido, tão precioso, tão... E já foi, acabou. Eu não sei. Eu não tenho graça para isso. Posso fazê-lo, mas não tenho graça. Eu não sei botar a pessoa no lugar justo que ela tem que estar ali para que ela compreenda a situação dela. Eu posso até ter discernimento da situação dela, mas eu não sei, não tenho graça para isso. Eu vou afrouxar no meio do caminho. Vai ficar meia... Mas tem alguns irmãos entre nós que sabem assim, Só que depois tem que dizer assim, irmãozinho, agora você sai, senão você mata. Agora você sai do pescoço desse, você mata. Já chegou, ele já entendeu agora. Deus está nos trazendo um entendimento. Por exemplo, todos são pastores. Não são pastores todos. Havia em Antioquia profetas e mestres. Foi separado 2 para o apostolado e foram chamados de Paulo apóstolo, esse e tal. E nós temos que começar a discernir, porque estes dons, homens dons, apóstolo, profeta, tal, eles têm um legado específico, uma graça específica que tem que ser derramada em momentos específicos sobre a igreja local. Então Deus está nos levando a conseguir compreender o momento de cada um. Por exemplo, não vou citar nomes, estava numa situação, tratando uma situação muito difícil. Eu estava com 4 homens junto comigo, 3 homens junto comigo, que estavam me acompanhando e me ajudando nessa situação. E eu estava no quê? Eles estão debaixo do quê? Estão sujeitos, eu estou no comando. De repente, numa reunião lá, estava um negócio complicado, difícil, e gente tendo chilique, e gente passando mal, e eu sem saber bem por onde, o que eu fazia, tentando conciliar, tentando ajudar. De repente um dos irmãos estava do lado, ele tem algumas características bem específicas, já começou a passar a mão na cabeça, passar a mão no... E eu digo, o negócio está fervendo dentro dele, daqui a pouco, misericórdia. E tal, mas daqui a pouco o irmão... Permite aqui, Mário, não é teu nome, eu não estou falando no nome do Mário, eu estou falando no meu nome, pode botar na minha conta, traz para mim, pai, mas aqui você tem pau! Quando ele terminou de falar, tinha uns 3, 4, 5 jogados no chão. E aí, pum! Profeta. Trouxe a palavra justa. Pau, pau, pum! Aí eu digo, terminou o encontro. 3 horas da manhã, fomos dormir. Eu digo, amanhã ele vai me pedir perdão. Conheço ele. Ele virá me pedir perdão porque atuou sem meu aval. Aí não teve outra. De manhã cedo, antes do café, bateu lá no quarto e disse, Mário, quero te pedir perdão, querido, que eu atuei por mim, eu não esperei, você estava conduzindo, eu não te falei nada, mas aquilo foi mais forte que eu, rapaz, eu quero te pedir perdão. Eu olhei para ele e disse assim, primeiro, quero elogiar a tua atitude. Essa atitude é uma atitude de um discípulo que ama o Senhor, que reconhece autoridades. Está correta a tua atitude. Mas deixa eu te dizer, graças a Deus que você falou, meu irmão. Eu já não sabia a hora que eu queria falar aquele negócio. Eu não poderia falar, eu não conseguiria falar, porque se eu fosse falar, eu ia falar na carne. Porque não é minha.
Eu ia me arrebentar tudo para tentar dizer aquilo. Eu disse, você atuou no dom que Deus te deu. E eu, como autoridade, não posso ser um impedimento para que os dons se manifestem. Eu, como autoridade, tenho que ser um facilitador para que os dons se derramem sobre a casa do Senhor. E é isso que vocês têm que serem facilitadores. Facilitadores. Então foi, graças a Deus, esse irmão, tinha um profeta ali que deu a palavra justa. Pois nós tínhamos lá evangelista, graças a Deus tinha um evangelista lá e também que resolveu um bocado de coisa. E cada um pôde se dedicar àquilo que percebia, que discernia na igreja, segundo o seu dom e graça, e pôde dar o seu aporte. E a igreja foi beneficiada na manifestação plena dos dons que Deus distribuiu, especificamente, para que ela seja correta, ordenada. Amém? Estão comigo ainda? Segundo o que eu falei, deixemos este aqui, e nós estamos olhando ele todo, e só terminando esse aqui, dizendo assim, imaginem, se nós temos, aí tem uma equipe, né? Uma equipe apostólica, aí eu estou pegando 4 irmãos dessa equipe para dizer sobre esses 4 dons. Você já pensou, se pega Marcos Moraes? Marcos Moraes, vem cá, fica aqui, precioso. Meu velhinho querido, fica aqui. Nosso velhinho agora, não pôde vir hoje, que não passou bem. Nosso velhinho, temos que cuidar do nosso velhinho, tem que orar mais para o nosso velhinho. Nosso velhinho tem mais saúde. Nosso velhinho fica aqui. Pega dessa equipe um Eliseu que claramente é um profeta. Esteve aqui na Páscoa conosco. E foi uma palavra, sentença pesada. E o Deus está nos levando a corrigir tudo aquilo. Eu tenho visto Deus atuar, o Espírito Santo atuando em cima daquela palavra, em muitos níveis de relacionamentos. Eliseu, Evangevaldo, que é evangelista, põe aqui. Tirar a peixe de que evangelista é que prega evangelho. Okay? Evangelista, ele está junto com os apóstolos, ele tem uma facilidade, penetração fácil em todas as igrejas, uma recepção boa da igreja e sabe colocar as coisas em ordem. Tem graça para isso. Evangevaldo. E vocês conhecem um outro, que eu vou tomar aqui como exemplo, Carlos Cardoso. Quantos conhecem o Carlos Cardoso? É um mestre. Pega esses 4 homens, toma esses 4 homens e manda para qualquer localidade ficarem 6 meses lá ajudando a igreja. O que vocês acham que acontece? É uma bomba ou não é uma bomba? Essa é uma bomba. Não precisa mandar os 4 juntos os 6 meses, mas manda ocasionalmente para que a medida de graça se manifeste e a igreja receba toda essa medida de graça.